30, Então, 40 minutos, tá bom? Para a gente ter tempo de conversar? sim, acho que a gente pode já ir começando, viu, Ida? Acho que o nosso horário é 6 horas. Quem queria entrar, entrou. Quem não entrou ainda, vai entrando à medida que for chegando. Agora, eu não sei por que cargas eles tiraram aquele negócio de autorizar todo mundo. Todo mundo entrar sem precisar pedir, né? Sem precisar pedir. Bem, de qualquer maneira, é um prazer estarmos aqui. Mais uma vez, em pleno último dia de carnaval, né? Espero que tenha sido bons festejos aí para todo mundo, para quem pôde festejar, e desejamos e agradecemos a disponibilidade da professora Ida, em compartilhar conosco a sua vivência, um pouco da sua trajetória, em especial nesse aspecto aí, que foi ela mesma quem sugeriu esse tema, e aí nós ficamos para rodar agora. Então, vamos lá, Ida, tudo com você. Muito obrigada por tudo, por enquanto. Eu é que agradeço, professora Ana, a oportunidade de estar aqui falando sobre um tema que tanto incomoda, né? Todo mundo, nós ginecologistas, aos médicos em geral, às mulheres, à sociedade, enfim, né? Porque o câncer de colo do útero é uma doença que não precisava ocorrer. Então, isso, uma morte é aquela morte que não devia ocorrer, isso nos incomoda bastante. Por isso, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, espero que a gente possa ajudar os colegas que estão lá na APS a fazer, já fazem muito, mas que possam fazer um pouco mais para ajudar as mulheres. Então, o que me tocou foi falar sobre o chamado global da OMS para acelerar a eliminação do câncer do colo do útero. E, assim, qual é a resposta que a atenção primária à saúde pode dar a isso? O que se espera da atenção primária à saúde nessa questão? Então, o objetivo desse chamado é eliminar o câncer do colo do útero através de medidas preventivas e de tratamento, garantindo que todos os países atinjam uma incidência inferior a 4 casos por 100 mil mulheres até 2030, dentro do contexto da Agenda 2030. Então, até 2030, ele não estaria totalmente eliminado, mas seria parte do caminho, né? Ter 4 casos por 100 mil mulheres. Então, isso seria muito bom. E o que a gente já sabe do câncer do colo do útero, sabemos muito, né? Que a quase totalidade está vinculada ao HPV, sendo 16 e 18 responsável por 70% deles. Os fatores de risco são todos muito bem conhecidos e identificados, que é a multiplicidade de parceiros, baixo uso de preservativo, a idade da mulher, né, até acima de 30 anos, a multiparidade, o uso de contraceptivos orais, ser portadora de outras ISTs, cada vez mais isso vem se estabelecendo como um fator de risco, particularmente a clamídia, né? A gente costuma dizer que a clamídia ela abre a porta para o HPV entrar e fazer morada no colo do útero daquela mulher, porque o câncer do colo não depende simplesmente da infecção, depende de o HPV fazer morada ali, né? Então, esses são os fatores que expõem a mulher ao HPV, mas que também possibilitam que ele faça morada ali. E o tabagismo também figura aqui como um fator importante para isso. Outro ponto interessante e importante é que a história natural da doença é muito bem conhecida em todas as suas etapas, o que permite uma intervenção eficaz em qualquer dessas etapas, antes que a mulher tenha, de fato, uma neoplasia. E no Brasil, como é que nós estamos, então, no caminho aí da eliminação do câncer de colo? O câncer do colo do útero no Brasil é o terceiro tipo de câncer mais comum entre as mulheres, excluindo os tumores de pele não melanoma. E para cada ano do triênio de 23 a 25, estima-se 17 mil novos casos, correspondendo a uma taxa bruta de incidência de 15,38 casos por cada 100 mil mulheres, ou seja, quase 4 vezes o que está estipulado na meta. E como para tudo nesse imenso país existem enormes desigualdades regionais, aqui também nós temos desigualdade, né? De tal forma que a região norte é aquela que figura com a maior incidência, com 20 casos para cada 100 mil mulheres, ou seja, 5 vezes a meta, e aí isso vai diminuindo a região nordeste, centro-oeste, e a região sudeste é aquela com a menor taxa de incidência, mas ainda assim é 3 vezes a meta esperada para 2030, ou seja, 12,93 casos para 100 mil mulheres. Mesmo na região sudeste,
a incidência do câncer do colo ainda é muito alta, porque dentro das regiões também existem muitas desigualdades. Dentro das mesmas cidades existem desigualdades. Então, é um país que precisa corrigir as iniquidades urgentemente se a gente quiser prosperar na questão da saúde e em qualquer outra questão. Aqui, uma outra forma de ver isso, nós temos aqui Rondônia com a taxa entre 13 e 17 aqui, né? Está aqui Rondônia, o Acre figurando aqui muito perto de Rondônia. Essa taxa do Acre, os números no Acre são sempre estranhos, dissonantes, porque a gente vai ver lá na frente que ele tem a menor taxa de vacinação do país e tem a maior mortalidade, então ele não pode ter uma taxa baixa de incidência. Mas aqui o restante da região norte aqui, né, figura como aquela que tem até acima de 30 casos para cada 100 mil mulheres, né? O Amazonas deve mudar isso, porque o Amazonas está vacinando muito, a gente vai ver, então deve mudar, né? Isso faz muita diferença, mas por todo o país a gente vê que existem locais com incidência alta, outros com incidência mais baixa. É um país, de fato, com muitas desigualdades. E aqui, na região norte, aqui a taxa bruta e a taxa ajustada, a gente pode ver aqui que a região norte tem 16,77, né? E Rondônia está aqui, né? Aqui pelo meio. A maior taxa é aqui no estado do Pará, do Amazonas, né? Que tem a maior taxa de neoplasia, é o Amazonas, mas, como eu disse, é um estado que está vacinando muito. Muito provavelmente isso deve mudar nos próximos anos, porque a vacina muda tudo. E nós estamos aqui, né, precisando reduzir a nossa taxa, mas Rondônia está sempre assim, né, na média da taxa nacional, para tudo. Acontece que a média nacional, nos indicadores de saúde, também não são muito boas, todos precisam melhorar. Não dá para se acomodar, e às vezes eu percebo que existe um certo comodismo, um certo conforto, né, dos gestores de saúde nessa questão. A Rondônia está ali na média nacional, mas a média nacional também não é muito boa, né? Embora a gente esteja melhor do que o restante da região norte. Então, em 2020, a OMS lançou a Estratégia Global para a Eliminação do Câncer do Colo do Útero. Em 2020, dentro aqui do contexto da Agenda 2030, que tem por objetivo justamente o que foi dito no início, que é reduzir para 4 casos por cada 100 mil mulheres até 2030 em todos os países, inclusive o nosso. E aí, as metas são essas aqui, as metas que a OMS estabeleceu, que considera que, se cumpridas essas metas, isso tornará viável a gente reduzir a incidência até 2030 para cada caso, para cada 100 mil. E eu coloquei um reloginho aqui só para a gente ficar lembrando de que o tempo está correndo, já estamos em 2025 e o Brasil e Rondônia ainda estão aí com a taxa de 16, em torno de 16 para cada 100 mil mulheres. Então, é urgente que a gente faça alguma coisa para reduzir isso, se quisermos alcançar aí essa meta até 2030. Então, qual é a meta? 90, 70, 90 até 2030 significa que ter até 2030 90% de todas as meninas vacinadas até 15 anos, 90% das meninas vacinadas até 15 anos de idade, 70% das mulheres estejam rastreadas com um teste de alta qualidade pelo menos aos 35 anos e aos 45 anos, e a gente vai ver como é que o Brasil está andando nesse quesito, e 90% das mulheres diagnosticadas com câncer de colo que estejam em tratamento. Essas estratégias cumpridas, essas metas cumpridas, então, a OMS considera, segundo os estudos que baseou o chamado global, que nós atingiríamos, então, aí essa meta de 4 casos para cada 100 mil mulheres. Então, vamos ver como é que nós estamos aqui na meta 1, que é 90% das meninas de 15 anos vacinadas. A situação da vacina do HPV no Brasil, então, que é que nós temos, que a vacina foi desenvolvida em 2006 na Austrália e integra os programas de imunização de mais de 50 países, então não é invenção do Brasil, isso não é uma jabuticaba, né? O mundo inteiro hoje vacina. No Brasil está disponível no SUS desde 2014, inicialmente apenas para as meninas de 9 a 14 anos, com 3 doses, isso mudou, a gente vai ver. E, posteriormente, ela foi ampliada para meninos, na mesma faixa etária, pessoas imunossuprimidas e, atualmente, também para vítimas de violência sexual. A vacina que está disponível no Brasil, no SUS, é a quadrivalente. Nós temos no mercado também
a nonavalente, que é produzida pela MSD, mas no SUS é a quadrivalente, produzida pelo Butantan, uma tecnologia genuinamente nacional, protege contra o HPV de alto risco 16 e 18, que são os dois que estão aí envolvidos em 70% dos casos do câncer, então é bastante eficaz, que causa câncer do colo do útero, de pênis, anal e oral, e HPV de baixo risco, o 6 e o 11, que causa as verrugas anogenitais, que é assim, uma patologia que leva muitas meninas, muitas mulheres aos ambulatórios e que, se a gente conseguir resolver, isso vai desafogar para que a gente possa atender outras patologias que aparecerem que não sejam essas que são perfeitamente evitáveis. E essa vacina ela foi inicialmente de base escolar e teve excelente adesão. Posteriormente, por motivos vários, a base mudou, resultando em baixas taxas de vacinação. E quais foram esses motivos, né? Movimentos anti-vacina que tomaram conta do país, associações enganosas entre vacina do HPV e religião, né? A igreja se meteu pelo meio, as igrejas, né? Várias. Boatos e mentiras sobre efeitos adversos que depois se comprovaram de fato inverídicos, não são verdadeiros. Os efeitos adversos são poucos, são raros, poucos e fugazes, não são graves, e poucas campanhas de vacinação do HPV e de forma de transmissão da doença. As outras vacinas, a vacina da polio tem o Zé Gotinha, né? Não tem Zé Ampolinha, não sei, não seria um Zé Ampolinha para os adolescentes, né? Mas teria que ser alguma coisa na linguagem do adolescente, né? Que pudesse atrair o adolescente para vacinar. E existe também um grande desconhecimento na forma de transmissão da doença. Muita gente não sabe que o câncer do colo do útero ele é causado por uma doença de transmissão sexual. E mesmo nos consultórios médicos, os médicos têm muita dificuldade de falar disso abertamente com as mulheres, né? Porque considera que vai estar interferindo na relação, enfim, né? Mas, assim, eu acho que a gente tem que ser claro com os nossos pacientes. Eu acho que isso é um dever ético, a gente explicar para homens e mulheres que é uma doença de transmissão sexual. E a pandemia que veio aí, né, que cancelou todas as vacinas, que foi um grande problema para todos nós. Aqui são, no ano de 2023, que é o último ano que a gente tem o dado mesmo consolidado e publicado, nós temos aqui os estados com menores coberturas e aqueles com maiores coberturas. Então, figura aqui como menor cobertura o estado do Acre, com 34,7% de vacinação, depois do Rio de Janeiro e o Pará, e aqueles com maiores coberturas, Santa Catarina, Espírito Santo e o Paraná, que está aqui batendo na porta da meta, né? E nós precisamos chegar aí, aliás, a gente tem que superar a meta, eu acho. 90% para um programa de vacinação, para outros programas de vacinação no Brasil, para outras vacinas, o Brasil atingiu a meta de 100% de cobertura vacinal, porque a gente não atingiria nessa? Porque a gente vai se conformar com 90%. Aqui nos estados da região norte, como é que anda a vacina aqui para nós, então? A gente tem que considerar que a região norte não é que a gente seja pior do que os outros intrinsecamente, é que nós temos peculiaridades. Você imagina para vacinar uma pessoa que mora no Baixo Madeira, ou mesmo pessoas, o Pará e o Amazonas, eles têm condições de acesso muito piores do que as nossas. Então, precisa haver uma estratégia de vacinação para alcançar esse público. Não é porque a pessoa mora num lugar ermo que ela não tem direito a ter acesso à mesma tecnologia que a pessoa que mora na cidade. E aqui na questão da vacina, a gente vê perfeitamente essa desigualdade, porque as capitais, né, a gente vê pelo Vigitel, tanto da vacina como principalmente do rastreamento do câncer de colo do Papa Nicolau, que é uma pergunta do Vigitel, a gente vê que as capitais, elas rastreiam muito mais do que as outras cidades dos estados, principalmente os estados da região norte. E aqui a gente percebe, então, aqui do maior para o menor, das taxas de vacinação, e nós estamos aqui. Isso aqui inclui meninos e meninas, tá? Então, o total geral da região norte, incluindo meninos e meninas, é 65% a taxa de cobertura vacinal, sendo que o estado que mais vacina hoje, que mais vacinou no ano de 2023 foi o Amazonas, e aquele que menos vacinou foi o estado do Acre. Nós estamos aqui pelo meio, como sempre, né? A Rondônia está aqui pelo meio, né? Na metade. Mas nós precisamos vencer isso, precisamos ficar melhores. Quando a gente separa e estratifica aqui para meninos e meninas, percebe em 2021, 2023, né, aqui no histórico da cobertura vacinal,
a quantidade de meninos vacinados é metade, né? É um pouco mais da metade das meninas. Então, precisa, quem está ali na atenção primária à saúde, o médico da estratégia de saúde da família, os ACS precisam, a gente precisa resgatar esses meninos, eles precisam ser vacinados. Mas isso foi melhorando de tal forma que aqui em 2023, os meninos já estão indo bem, alcançando. Mas nós estamos longe da meta de 90% ainda. E, sem dúvida alguma, a APS é fundamental nesse processo. No ano passado, em dezembro do ano passado, né, no fechar das luzes do ano, nós tivemos aqui a publicação da nota técnica número 41, que aí ela fez algumas mudanças com relação ao programa da vacina do HPV. A adoção de dose única de HPV no Programa Nacional de Imunização para os adolescentes de 9 a 14 anos. E aqui tem uma questão. Aí os estudos mostram que, de fato, ela promove a proteção com uma única dose. Mas que a resposta imunológica ela é muito maior quando a vacina é dada para meninos e meninas de 9 a 10 anos. Quanto mais precoce, melhor a resposta imunológica. Por isso é que a gente precisa ter estratégia para vacinar esses meninos, porque a grande maioria, e a gente tem estatisticado isso no Ministério da Saúde, a vacinação de meninos e meninas de 9 a 10 anos é quase nada. As meninas tomam vacina com 14 anos. E a gente precisa trazer isso para mais precoce, uma idade mais precoce, porque hoje se sabe que a resposta imunológica ela é muito melhor nessa faixa etária. A gente não sabe também como vai ser isso em muito longo prazo, porque nem deu tempo ainda. A vacina de 2006 não tem como saber disso ainda, até onde se sabe, até onde as primeiras pessoas vacinadas, as meninas vacinadas, a cobertura existe, mas não se sabe até onde isso vai. Mantém as recomendações para os demais grupos, né, a mesma anterior, imunossuprimidos e vítimas de violência sexual. Orienta promover a vacinação nas escolas como estratégia fundamental para alcançar outras coberturas e melhor dessa vacinação pelos meninos e meninas de 9 a 10 anos. Então, é fundamental voltar. Não é proibido fazer vacina na escola. Não é proibido. Muitos municípios já fazem isso. Tem o dia da vacinação escolar, uma vez por mês, leva a vacina para a escola, e faz todas as vacinas, inclusive a do HPV. Então, isso é uma questão de organização do município. O município decidindo o que vai fazer na escola, fará. E nessa questão aqui, a gente está vendo que é imprescindível, é fundamental. Incluir as pessoas portadoras de papilomatose respiratória recorrente, independente da idade, né? Então, a nota técnica incluiu essas pessoas na vacinação. E a realização de uma estratégia de resgate de adolescentes até 19 anos, 11 meses e 29 dias, ou seja, os adolescentes com menos de 20 anos, para resgatar os não vacinados, ou seja, aqueles com zero vacina. Esses adolescentes são aqueles que não vacinaram no ano de 2020 e 2021. Esses adolescentes não foram vacinados e o Ministério da Saúde abriu a oportunidade. Isso é temporário, por isso que isso é tão urgente. Não vai ficar para sempre até a faixa etária até 19 anos. Isso é agora, nesse período que eu não sei até onde vai, porque não consegui essa informação, né? Mas está aberto até 19 anos. Então, é muito importante que todos os médicos da APS saibam disso, que informem todas as suas ACS, todos os seus ACS, para que eles resgatem esse público de menos de 20 anos para tomar vacina. Bom, então, com relação à vacina é isso, e com relação ao rastreamento das mulheres. Será que nós estamos rastreando? Como é que nós estamos rastreando essas mulheres? E qual é a tecnologia que nós estamos usando? Será que é uma tecnologia de alta qualidade? Vamos ver isso. Como é o rastreamento atual no Brasil? A população-alvo são mulheres de 25 a 64 anos. E elas contam aí, 57 milhões de mulheres. Qual é a recomendação? Realizar 2 exames anuais em sequência, estando normais, repetir a cada 3 anos. Então, a conta é sempre feita com base trienal. Em 2021 a 2023, foram realizados 25 milhões de testes, sendo que grande parte deles foi realizado na mesma mulher ou fora do público-alvo. Ou seja, a gente rastreia, as mulheres não estão rastreadas, 100% rastreadas, e quando a gente fala em números, uma parte desses exames, do Papa Nicolau, que é a tecnologia usada no Brasil por rastreamento, é o exame de Papa Nicolau, grande parte deles é realizada em mulheres com menos de 25 anos e com mais de 64.
principalmente com menos de 25. E todo mundo sabe disso, todos nós sabemos disso. Você chega em qualquer UBS, qualquer unidade básica de saúde, e eu ando nas UBS desse estado inteiro, né, em todos os municípios, o médico recomenda o Papa Nicolau com menos de 25 anos. Aí, quando a gente conversa, ele fala assim, não, eu sei que não pode, mas a enfermeira que colhe disse que faz. Aí a gente fala com a enfermeira fala assim, não, é a gerente da atenção básica que disse que é para fazer. Você fala com o secretário, é porque tem que ter produção. Então, assim, essa produção nem conta, porque essa produção não conta no público-alvo. E a gente, eu acho que o principal problema disso é a gente tirar o foco daquelas mulheres que realmente precisam para estar rastreando quem não precisa. A gente ensina errado. A gente passa uma mensagem errada para a população. Então, acho que a gente tem que parar com isso. Se a mulher vier pedir um Papa Nicolau com menos de 25 anos, a gente tem que explicar para ela que não vai fazer e por que não vai, para que ela compreenda e que ela possa disseminar uma informação correta. Então, aqui, ó, em 2000, a gente já viu isso aqui, né? Algumas delas fora do público-alvo. E esse rastreamento no Brasil, ele é oportunístico, desorganizado. Como a gente falou, fora do público-alvo. Quem é que vai? Não tem um banco de dados onde a gente possa convocar todas as mulheres que completaram 25 anos, ou que possa convocar aquelas que já fizeram o seu Papa Nicolau há mais de 3 anos. Não existe um sistema de convocação em nenhum lugar, né? Exceto no projeto piloto que foi feito ali em Dayatuba e em Pernambuco, lá em Recife, como estão fazendo agora. Então, esse tipo de rastreamento, ele não tem dado resultado para nós. No Brasil, particularmente na região norte, que tem a maior incidência do câncer e a maior mortalidade. Vamos ver como é que nós estamos, então, aqui, ó. No ano, aqui no triênio 18 a 22, vejam só, 15%, mais de 15% das mulheres que colheram o Papa Nicolau estavam fora da faixa etária. E aqui em Rondônia também. Já foi pior. No início, ali, na década passada, isso chegava a 30%. Hoje está aqui, ó, em torno de 15%. Está melhorando, mas está melhorando pouco, né? Precisa melhorar mais. A gente tem aí que 15% das mulheres que foram rastreadas estavam fora dessa faixa etária de 25 a 64 anos. E, enquanto isso, muitas mulheres com 30 anos não fazem o Papa Nicolau, porque, no geral, as mulheres frequentam a UBS durante o período reproduzido, o período de gravidez. Depois que ela não tem mais filho ou que ela fez laqueadura, não sei o que, ela não aparece mais lá. Ela vai aparecer quando surgirem os sintomas da falência ovariana, os sintomas climatéricos. E aí ela já está com 45, 48 anos, ficou um longo tempo sem colher o Papa Nicolau. São essas mulheres que morrem de câncer de colo. E aí, o que nós temos de perspectiva para o futuro? Em março de 2023, o Brasil já vem pensando nisso, né? Tem esse projeto, o projeto piloto em Dayatuba, que até durante o período foi conduzido, né, que participou do programa foi a Diama, que esteve aqui conosco, né? Durante um tempo, ela estava envolvida nesse projeto desde a época do seu mestrado, depois no doutorado, pós-doutorado, e o Brasil vem trabalhando nessa questão da mudança da tecnologia do rastreamento, de sair do Papa Nicolau e de sair do rastreamento oportunístico desorganizado para um rastreamento organizado. Só de organizar o rastreamento, mesmo com o Papa Nicolau, a gente já teria melhores resultados, porque outros países tiveram, como o Reino Unido, que foi o primeiro país que implantou esse rastreamento organizado. O câncer de colo foi lá para baixo, né? A incidência do câncer de colo. Então, se a gente conseguisse, pelo menos, organizar esse rastreamento, já seria um grande passo. Mas mudar para uma tecnologia melhor, como é o DNA-HPV, isso vai dar um enorme salto de qualidade no rastreamento do câncer de colo no Brasil e na redução das mortes por câncer de colo. Então, em 2023, o Brasil publicou essa portaria, o Ministério da Saúde, com a mudança da tecnologia, da forma de fazer o rastreamento do câncer de colo. Mas isso, tem uma portaria dizendo que vai ser assim, não muda nada, porque quem incorpora a tecnologia é a Conitec. E aí, um ano depois, né, em março do ano passado, foi que a Conitec incorporou essa nova tecnologia. Mas o fato de ter uma portaria do Ministério da Saúde e ter uma portaria da Conitec incorporando a tecnologia, significa que isso vai estar disponível amanhã para todo mundo?
De forma alguma. A própria portaria diz isso. Diz aqui um tanto de coisa que vai implantar, né, no Sistema Único de Saúde, testes moleculares para a detecção do HPV oncogênico por técnica de amplificação do ácido nucleico baseada em PCR, com genotipagem parcial ou estendida, etc., 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 conforme as diretrizes do Ministério da Saúde. Então, o que significa isso? Né? Precisa ter capacidade instalada nos estados para realizar o exame. Hoje, todos os estados, hoje não, desde 2017, todos os estados têm equipamento para a realização de PCR e tem equipe treinada para realizar os exames da demanda atual. Será que esses laboratórios têm capacidade para atender essa nova demanda para a realização desses exames? Isso vai precisar ser ampliado? De que forma será ampliado? Será que vai ser o Ministério da Saúde, os estados? Quem fará isso? Porque quem vai fazer a coleta dos exames, isso está na responsabilidade dos municípios. Como será essa pactuação dos municípios com os estados para a realização? Quem vai comprar os kits? Quem vai treinar os médicos para fazer a coleta, os enfermeiros? Treinar as mulheres para fazer a autocoleta, porque isso é uma coisa importantíssima nesse novo modelo, é a possibilidade de as mulheres fazerem a autocoleta. Isso é importante para nós da região norte, que temos mulheres em lugares ermos de difícil acesso, a mulher poder fazer a sua coleta e mandar esse material para fazer o exame, isso vai ser fenomenal, vai ser assim, uma coisa muito boa, vai ser o resgate dessas iniquidades, se a gente conseguir, de fato, implementar isso. Mas eu imagino que dentro de uma década, pelo menos, nós não teremos isso implementado na sua plenitude no Brasil. Não acredito. Então, até lá, nós temos o Papa Nicolau, que é o que nós temos. E precisa fazer bem feito. Com relação à terceira meta, que é 90% das mulheres diagnosticadas com câncer estarem em tratamento, o que é que nós temos no Brasil hoje? Olha só o que a gente tem aqui. Diga, Ana. Diga. Não. Eu não estou conseguindo ouvir. Eu acho que só está aberto mesmo, doutora. É do professor Bazan. Quando eu puder continuar, avisa. Gente, eu não estou entendendo. É comigo? Gente, quem é que está com o microfone aberto? Pronto, acho que fechou o microfone. Posso continuar? Então, nós estamos aqui no prazo. Deixa eu estou de olho aqui no horário. Bom, estima-se que aproximadamente 2% das mulheres rastreadas com idade entre 20 e 64 anos, elas necessitarão de uma colposcopia. Dessas mulheres que realizarem uma colposcopia, 23% precisarão de um acompanhamento colposcópico, por vários motivos. Quem faz CAF precisa, quem teve uma colposcopia inconclusiva, não foi possível ver a JEC, vai ter que fazer de novo. Então, 23% necessitarão de repetir essa colposcopia. O que acontece? A gente não tem também essa capacidade instalada. Nós temos uma fila de mulheres na colposcopia. E depois da colposcopia, uma outra fila para aquelas que vão realizar biópsia, depois receber o exame. Durante um período, aqui em Porto Velho, pelo menos, a gente tinha as mulheres que faziam o Papa Nicolau e ele tivesse alterado, automaticamente ela estava agendada para a colposcopia. Depois que mudou o modelo da regulação, melhorou para muita coisa, mas nessa piorou. Porque aí isso mudou. A mulher ela tem que receber o seu Papa Nicolau, o resultado. Se tiver alterado, ela tem que entrar de novo na regulação para agendar uma colposcopia. Isso atrasa a realização da colposcopia. Além do que, a gente não tem tanta capacidade instalada. Porto Velho tem um serviço que faz na POC e tem um serviço no município. E nos outros municípios, a gente não tem, eu não tenho notícia de onde é que está fazendo a colposcopia. Ariquemes fazia, no momento, não está fazendo, e é muito instável. Às vezes faz, quando tem um médico que faz, esse médico vai embora, ou sai do serviço público, vai só para o privado, deixa de fazer. Então, não é um serviço que ele é oferecido com regularidade. Isso é um grande problema para nós aqui.
Além do mais, vejam só, em torno de 50% das mulheres diagnosticadas com câncer do colo do útero no Brasil esperam mais de 60 dias para iniciar o tratamento. Então, aquela meta de 90% das mulheres diagnosticadas estarem em tratamento, para nós isso aqui está longe de acontecer, né? Ainda, porque 50% delas estão numa fila de espera. Embora no Brasil exista uma lei, desde 2012, que dispõe sobre o primeiro tratamento, que ele deve ocorrer no prazo máximo de 60 dias. Desde 2012. Mas, como eu disse, o fato de existir uma lei não significa que, milagrosamente, as coisas vão acontecer. Porque precisa ter capacidade instalada para atender as pessoas. Precisa ter profissional, precisa ter hospital, precisa ter equipamento, precisa muita coisa. Não basta ter uma lei, né? E em 2019, a Lei 13.896, ela alterou a 12.732 e incluiu que os exames para fazer o diagnóstico deverão ser realizados no máximo 30 dias. Ou seja, se uma mulher tem suspeita de câncer, os exames para confirmar ou descartar deverão ser realizados no máximo dentro de 30 dias, e uma vez confirmado o diagnóstico, no máximo em 60 dias, ela deverá estar em tratamento. Mas isso não acontece, pelo menos na questão do câncer de colo. Metade das mulheres espera mais de 60 dias para realizar o seu tratamento, sem contar o tempo que ela passou esperando para realizar uma colposcopia. Então, toda essa demora, ela pode agravar a condição dessa mulher, o estadiamento desse câncer, se já for um câncer, ou ela passar de uma lesão precursora para um câncer. Bom, então, o que a gente espera da APS com relação a isso? Que é uma coisa que a gente vem matutando faz tempo. Onde a APS entra nisso? Parece, assim, de uma primeira vista, que na terceira meta não tem nada a ver com a APS. Mas tem, sabe por quê? Nós não vamos conseguir alcançar a meta 3 se a gente não resolver a meta 1. Se a gente não resolver. Porque o que é mais fácil? Qualquer patologia é isso. É muito mais fácil, mais barato, mais eficaz você fazer, intervir aqui na prevenção do que no tratamento, do que ampliar a capacidade instalada para tratamento, para receber essas mulheres. Então, e principalmente na questão do câncer, porque a tecnologia é cara. E a tecnologia para prevenção ela é barata e existe, ao contrário de outros cânceres que não é como o câncer de mama, que a gente trabalha para evitar mortes. Aqui não, aqui a gente pode trabalhar com foco em evitar a doença, porque a gente tem a vacina para prevenção primária e tem o tratamento da lesão precursora. Então, é uma doença que não precisa ter. Então, vejam, se a gente conseguir vacinar, alcançar a meta de 90% das meninas vacinadas, a gente reduz aqui. E aí, pode ser que a gente consiga ter 90% das mulheres diagnosticadas em tratamento. Pode ser que a gente tenha. Eu não consigo ver outra forma de a gente ver isso num curto prazo. Então, vejam só. E aqui, com relação ao rastreamento, eu também não vejo, não consigo ver nos próximos 10 anos o rastreamento com a PCR instalada no Brasil, devidamente implementada. Não impede que um estado ou outro faça, eu já disse, o Pernambuco resolveu fazer em Recife, que é um estado também que é pobre, um município, fez só em Recife, é um município populoso, mas está fazendo, né? Então, não impede que um estado resolva fazer, mas, mesmo assim, isso demoraria. E também não é tradição no Brasil os estados tomarem iniciativa que não venha comandada pelo Ministério da Saúde, né? Então, vamos ver como é que isso acontece. Então, por enquanto, o que nós temos é o Papa Nicolau, que precisa ser otimizado. E se ele for otimizado, e isso é a APS, né? Isso é lá na APS que isso é feito, então, se ele for otimizado, a gente consegue reduzir também aqui as mulheres em tratamento, porque a gente vai poder fazer antes tratar a lesão precursora. Então, com relação a ampliar, né, a cobertura vacinal, o que se pode fazer? O que se propõe? Né? Desenvolvimento de políticas públicas eficazes, ou seja, retorno da vacina para a base escolar. Importantíssimo. Senão, a gente não vai alcançar meninos de 9 e 10 anos. Integração com as secretarias de educação e inclusão de todos os stakeholders, não só as secretarias, porque isso diz respeito, todo mundo se meteu nessa vacina. E igreja, conselho, todo mundo se meteu.
Então, é preciso envolver essas pessoas de forma positiva, as famílias, os conselhos profissionais, os conselhos de controle social, a imprensa e, principalmente, as famílias, as mães. De verdade, sempre que eu tenho encontro com mães, seja em igreja, em clube de mães, essas coisas, que se pergunta sobre a vacina, as mães estão de acordo que vacine na escola. Eu acho que são os pais que não querem, eu não sei quem é que não quer. Mas as mulheres, no geral, elas querem, porque as mulheres elas não costumam mais levar os meninos de 9, 10 anos para a UBS, eles não adoecem. Normalmente as mulheres levam os bebês, né? Até 2 anos para vacinar, depois não leva mais. E não é porque elas não querem, é porque as mulheres trabalham, elas estão sempre muito ocupadas para dar conta da sua família. Uso de tecnologia para informação de qualidade e lembretes sobre a vacina. E aí vem o WhatsApp. O WhatsApp é uma tecnologia que todo mundo usa. Todo mundo. Mesmo que a pessoa não tenha internet em casa, ela vai na padaria de tarde, ela pega a internet da padaria, lê todos os WhatsApp dela, vê todos os Instagram que ela quer ver, Facebook não, que nessa idade não vê Facebook. Mas elas veem Instagram, TikTok, todas essas coisas assim, pelo menos uma vez por dia elas veem. E uso de Instagram de interesse das adolescentes. Gente, ninguém olha o Instagram do município. Vocês olham? Eu não olho. Então, botar isso lá, esse negócio, anunciar lá no Instagram da prefeitura, ninguém vai ver. As adolescentes não vão ver. Precisa ter parceria com as influenciadoras digital. Olha, eu vou nesses municípios todos. Município com 3 mil habitantes, tem uma influenciadora. Quando eu vou para lá para capacitar para inserir DIU, e aí precisa de ter pelo menos 30 para cada médico, procuro logo quem é a influenciadora do município. Tem. Aí chamo, converso. Se ela puser o DIU, então é 10, porque ela põe lá no Instagram dela, no instante chove de gente querendo inserir. Então, precisa ter essas estratégias para que a gente consiga alcançar os adolescentes. Adolescente não é como adulto. Nunca será. Nunca será. A gente precisa ter estratégia específica para eles. E é urgente o resgate dos adolescentes até 19 anos. Isso é urgente mesmo, porque essa ampliação da faixa etária ela é temporária, não vai ser para sempre. Então, é urgente. E, mais uma vez, qual é a resposta da APS? Então, o que a gente espera, né, de cada colega que está lá na ponta com as suas equipes? Garantir que todos os adolescentes da sua área recebam a vacina contra HPV antes de completar 15 anos, de preferência aos 9 e 10, por todos os motivos que a gente já falou. Então, assim, tomar isso como uma meta pessoal, pois do meu território, todos receberam a vacina. Isso não é uma meta impossível, porque cada equipe de estratégia conhece o seu território, as pessoas do seu território. Garantir que todas as mulheres da sua área, com idade entre 25 e 64 anos, realize pelo menos um exame de Papai Nicolau a cada 3 anos. Se a gente conseguir isso, nós já vamos conseguir reduzir, surpreender a lesão precursora antes que essa mulher tenha um câncer. E encaminhar prontamente todas as mulheres com Papai Nicolau alterado para a colposcopia e usar dados publicados pelo INCA, pelo Ministério da Saúde, usar informação de qualidade para fazer advocacy junto aos gestores, junto às suas próprias equipes e junto à população do seu território, para que tudo isso se concretize. Porque as pessoas não são bobas. Quando a gente fala para uma mulher, olha, você não precisa fazer Papai Nicolau com 17 anos, porque nós temos tudo aqui, e fala com ela, considerando que ela é uma pessoa inteligente, capaz de tomar uma decisão informada de maneira positiva, ela vai reagir positivamente. Aqui e acolá vai ter uma que não aceita. Mas, no geral, a gente tem boas respostas. Não duvide da capacidade das mulheres. Elas são têm uma capacidade de compreensão muito grande. Muito bem, era isso. Muito obrigada. Estou aqui para a gente conversar sobre isso. Na verdade, eu acredito que nem tem perguntas sobre a questão, é mais como a gente se organizaria melhor para garantir que os nossos supervisionados atuassem melhor nessa questão e, de fato, fizesse a diferença na vida das mulheres, que mulheres não precisem morrer de uma doença que é 100% evitável. Doutora Aida, muito obrigada pela sua apresentação. Sem dúvida é desafiadora a forma como você apresenta inúmeros desafios aí para que a gente consiga minimamente reduzir, se não alcançar a meta, né, mas pelo menos reduzir a níveis menos horrorosos do que esses que estão colocados no país, em especial aqui na região. Alguém quer fazer algum comentário? Vamos lá, a palavra está aberta.
Eu fiquei com certa curiosidade, eu acho que os médicos estão na ponta também sobre essa questão da autocoleta. Se você conseguir falar mais um pouco, que eu nunca li sobre isso, achei bem Como legal. será? Como a autocoleta, no caso do DNA-HPV, não é do Papa Nicolau, né? Não é do Papa Nicolau, é a autocoleta para o DNA-HPV. É muito simples, porque o DNA-HPV, como é um teste de amplificação, você não precisa fazer nem, não é do cervical, de qualquer local. Se você passar na vagina, que você até que nem oral, que nem qualquer uma outra. É muito simples de fazer, Arlindo. Quando eu ouvi, eu pensei que era do preventivo. Eu fiquei, como não, seria do Papa isso? Nicolau, não. Do Papa Nicolau, não. Essa é uma tecnologia para o DNA. Beleza, agora ficou claro. Boa tarde. Parabéns, doutora. Um tema de extrema relevância para a nossa realidade. Só para contribuir, a questão da cobertura vacinal é uma luta enquanto APS que a gente tem, né? Principalmente pela a propagação de notícias desfavoráveis, né, à vacina. Mas, assim, nós temos instrumentos que podem nos auxiliar. Talvez a gente, enquanto APS, não esteja usando esses instrumentos. Por exemplo, o PEC, o SUS APS, ele tem uma busca ativa que você consegue identificar todos os adolescentes que estão sem vacina, e por tipo de vacina, por exemplo, HPV, quantas são. Então, eu acho que a gente está envolvido tanto em outras situações que a gente está abdicando daquilo que é a nossa principal tarefa enquanto estratégia de saúde da família. É a prevenção primária, né? Como é que é o nome do instrumento? Ele está dentro do ESUS mesmo, né? Sim. No PEC ele tem uma busca ativa. Eu abri aqui rapidamente, por exemplo, eu já descobri quantas pessoas da minha equipe estão sem HPV registrada em sistema de informação. Quantos são? Quantos são? Isso. De 9 que ele faz separado, nós temos sem registro, né? Aí tem que ir fazer busca ativa para saber se isso é fato ou se só não foi registrado, né? São 36 e mais 19 até 15 anos. Então, um total aí de quase 60, né? 55, né? 55. E tem os nomes, endereço, telefone. Né? Dá para ir atrás de cada um. Não Sim. É tão difícil. Sim. Pode ser que nesses tem alguns que não foi somente um registrado. Então, você só adequa o registro, mas muitos deles possivelmente não fez, de fato, o imunizante. Mailene está querendo falar. Mailene, à vontade. Ai, eu achei maravilhoso. A Ida sempre fala brilhantemente, sempre muito preocupada com a questão da mortalidade, da morbidade feminina, Ida. Parabéns por sua fala, né? E também não podemos esquecer nesse rastreamento, além das mulheres cis, as mulheres lésbicas, né? Porque muitas, às vezes, ficam na dúvida, o profissional da saúde, se faz ou não faz a coleta, uma vez que a paciente, às vezes, ela diz que apenas usa objeto sexual, que não teve relação sexual ainda com penetração, que penetração, às vezes, apenas do dedo ou de nada. E aí eu queria que você falasse aí um pouquinho, Ida, nesses casos dessas mulheres lésbicas, né, que praticam o ato sexual com outras mulheres, mas que ficam na dúvida se houve ou não penetração, entendeu? E a gente sabe que isso também é um problema. E também com relação aos homens trans, que estão naquele processo, que ainda não retiraram o útero, ainda não retiraram, ainda estão com o seu útero, então ainda estão passíveis. Eu acho que teve algum trabalho que surgiu há pouco tempo aí falando que essa população, tanto de lésbica quanto de homens trans, teria um maior índice de casos de câncer de colo, justamente porque não procuram a unidade básica, não fazem, né, esse tipo de atendimento, e às vezes quando procuram, se sente constrangido pelo profissional de saúde que não quer fazer esse tipo de atendimento, que não sabe como proceder. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente também.
Marlene, bom te ver por aqui, hein? Bom, eu acho que assim, a gente sabe pouco sobre isso. Todo mundo passa por essa questão de ter que atender a primeira vez, ou um homem trans, ou uma lésbica, né? E todo mundo tem essas dúvidas. Eu acho que pensar que a gente vai capacitar todo mundo, vai ter uma aula, sei lá, um curso de capacitação, ou que vai ter uma referência para a gente caminhar essas pessoas, eu acho que não é o caso. Uma referência para fazer as transições, etc. Mas para o dia a dia, a gente vai ter que atender na atenção primária. Eu acho que a melhor coisa para fazer é ser honesto. É dizer, eu nunca atendi ninguém na sua situação. Vamos fazer juntos. E fazer. Né? Mas não deixar passar. Nem o homem trans, principalmente, não é raro homens trans que têm relação sexual com penetração. Não é raro, isso é bastante comum, a gente tem recebido aqui, tem recebido para fazer anticoncepção, né? Mas a gente pergunta sobre isso, claro. Né? Então, é bastante comum que tenham essa relação heterossexual e também com relação às mulheres lésbicas. Não é incomum que elas tenham relações também com pessoas do sexo masculino. E mesmo objetos, se não forem bem tratados, se não forem bem conduzidos, bem usados, esses objetos eles podem transmitir HPV, transmitir vírus. Então, é muito importante que a gente atenda essas pessoas, que a gente saiba que qualquer pessoa com útero precisa de fazer o rastreamento. Essas pessoas precisam de vacina, principalmente, né? Todos precisam de vacina. E elas precisam estar incluídas no rastreamento. E na condição, Mairene, das vezes, quando começou a chegar para nós, porque não é uma coisa muito antiga, começou a chegar para nós isso, eu confesso que eu também nunca tive nenhum curso para isso, não sabia como fazer, e conduzi dessa forma com muita tranquilidade, tanto para fazer anticoncepção, para inserir um DIU, ou para fazer rastreamento de câncer, dessa forma bem tranquila, compartilhando todas as decisões com a pessoa que está sendo atendida, e isso deu muito certo, a gente não teve problema. Porque vai chegar cada vez mais, né? As pessoas têm mais de procurar o serviço de saúde. Vai chegar cada vez mais. Vai chegar cada vez mais. Porque as pessoas estão se sentindo mais confortáveis para fazer isso, né? Verdade. Obrigada, Ida. Um beijo grande para você. Continue seu trabalho lindo. Obrigada. Conto contigo, com todos. Certo. Mais alguém? Algum outro comentário? Jamais. Só dar parabéns para a doutora Ida, que a minha internet está ruim, eu não consigo abrir o áudio aqui, o vídeo, quer dizer, é a Cíntia, doutora. Parabéns pela sua aula. Eu entrei um pouquinho atrasada aqui, que eu estava atendendo, como sempre, né? Aí, atrasada, mas essa aula eu vou reassistir ela, porque ela, com certeza, traz muitas informações que os meus meninos aqui precisam da região também. A senhora conseguiu implantar o serviço aqui e deu super certo. Todo mundo perdeu o medo, deu tudo certo. Perderam medo, né? Obrigada pela aula, foi ótimo. Imagina, Cíntia. Boa noite a todos, a todas. Parabéns, doutora Ida, pela aula, muito maravilhosa, muito esclarecedora, né? Mas o meu motivo de fala aqui é mais para poder apresentar um tema a mais a uma das exposições, uma das falas que a senhora expôs durante a sua brilhante, mais uma vez, apresentação, né? Que foi a respeito da regulação, né? Eu estou como médico regulador, um dos responsáveis pela regulação do município de Porto Velho, no módulo ambulatorial, né, enfim, lá da CEMUSA, tá? E, assim, a gente tem, nesse momento, apenas uma médica ginecologista no quadro da prefeitura realizando exames colposcópicos, tá? Existiu o doutor Alexandre Heck, né, que, como vocês bem sabem, já saiu da rede, e ficou apenas a doutora Liliane Casseb, né, não sei nem se eu posso estar nomeando a figura aqui, mas ficou apenas ela, para fazer todo o exame colposcópico de todo o município de Porto Velho, né? Enfim, na rede pública de Porto Velho. Então, assim, uma pessoa só não tem a capacidade de dar, vamos dizer assim, né, em questão de força de trabalho,
toda a necessidade que, obviamente, se tem em relação a esse tema, né? Ela não consegue realizar todos os exames, né? E a agenda dela sempre está cheia, e sempre tem paciente, sempre tem necessidade, sempre tem cada vez mais mulheres necessitando de exame colposcópico. Um outro problema, além desse, é que o município de Porto Velho, em virtude, inclusive, de alguns problemas, vamos dizer assim, estruturais e organizacionais, que a doutora Aida bem conhece também, em relação a reformas e, enfim, reestruturações de serviço, mudança de gestão e etc., não está realizando as biópsias, né, que porventura são oriundas dessas colposcopias, né? Então, o que acabava acontecendo, o que está acontecendo? Ela muitas vezes faz o atendimento dessas mulheres, né, que tem o exame de colpostologia oncótica ali alterado, que necessita, portanto, da colposcopia, e, consequentemente, se finaliza aí nesse processo de biópsia, elas estão sendo redirecionadas para o atendimento, mais uma vez, né, enfim, colposcópico no estado, porque lá, sim, é capaz de, vamos dizer assim, finalizar esse atendimento, ou seja, de fazer, de fato, a biópsia, né, e processar lá, enfim, nos laboratórios do estado. Então, ou seja, né, é mais um problema ainda que eu acho que a gente deveria, né, enfim, vamos dizer, tentar, junto com, obviamente, com vocês que estão empenhados em todo esse trabalho há muitos e muitos anos aí, também somar junto com a Secretaria de Saúde, no caso de Porto Velho, por exemplo, para a gente tentar, né, enfim, levar em consideração essas metas aí como algo mais palpável, algo mais direto, né? Seja de capacitação de mais profissionais ginecologistas, junto, por exemplo, do programa de residência da maternidade, ou mesmo do programa de residência de GO lá do hospital de base, enfim, tentar fortificar, vamos dizer assim, um pouco mais essa nossa capacidade do SUS, né, de estar abarcando ainda mais essas demandas, né? Porque o que tem acontecido? A mulher procura a unidade básica de saúde em Porto Velho, faz a coleta do seu preventivo, tem alteração, né? Enfim, ela é direcionada à regulação lá do município, da unidade básica dela de saúde, e a partir dessa regulação vem para a fila da regulação, né? Que a gente sabe que é a fila da regulação lá da Central Municipal, né? Além disso, aqui a gente recebe na Secretaria de Saúde, aqui eu falando, né, enfim, não que eu esteja trabalhando na gestão, tá? Pelo contrário, eu apenas atuando como profissional. Também se recebe pacientes não só de toda Porto Velho, diga-se zona rural, zona urbana, recebe da regional Madeira Amoré. Então ainda recebe de Candeias, ainda recebe pacientes de Itapuã, recebe pacientes de Nova Mamoré, de Guajará-Mirim. Então, todas essas mulheres acabam caindo apenas com essa profissional, né? Então, e como a gente viu, o serviço ainda é completamente deficiente, né? Então, eu acredito que, nesse sentido, a gente poderia tentar voltar a ser como antes, né? Tentar fazer com que essa mulher, muitas vezes, já consiga mesmo sair ali agendada da própria unidade dela de saúde quando ela receber esse resultado alterado, né? Assim, vai precisar aqui fazer uma colposcopia, né? Passou com a enfermeira, passou com o médico, o seu resultado da sua colpostologia oncótica, enfim, precisa ser feita uma colposcopia, a senhora já vai sair agendada com data, com dia, com hora, com local, né? Mas para isso a gente precisa fortalecer a quantidade, eu acho que, de profissionais disponíveis e, obviamente, toda a rede, vamos dizer assim, de laboratórios de apoio a diagnóstico também, né? Então, era mais essa fala que eu queria contribuir dentro do que a senhora falou, tá? Muito obrigado pela sua... Foi fantástica. Obrigada a você. Obrigada pela sua intervenção, mas, assim, isso é uma coisa que eu não sabia, porque não faz sentido fazer uma colposcopia se não vai fazer a biópsia, né? Se a biópsia é necessária. Se é necessário, não que toda colposcopia resulte em biópsia, mas sim, você fazer uma colposcopia e não fazer a biópsia necessária, não faz muito sentido. E eu não entendo o que tem a ver a reforma da maternidade com isso, porque
é uma questão, o ambulatório está funcionando e talvez não tenha patologista para realizar. Eu vou me informar sobre isso. Né? Isso é uma pergunta. A Liliane que faz a colposcopia é a mesma que faz ultrassonografia? Ou é outra pessoa? Isso. É aquela que fazia ultrassom. Ela ficou sem sala no Centro de Referência da Mulher, né? Então, esse ambulatório dela está funcionando no Centro de Especialidades Médicas Dr. Alfredo Silva, o famoso CEM, né? Uhum. E lá ela não tem essa condição, né? Só para a gente ter uma noção nessa mudança de local, de ambulatório, e enfim, de gestão, faltou o espéculo para ela, né? Durante alguns dias. Então, só para a gente entender a dificuldade, vamos dizer assim, que a gente aqui em Porto Velho tem. Né? Exato. Mais um motivo para a gente reforçar a vacina, a prevenção primária, né? Mais um motivo. Perfeito. Alguém mais? Minutos, professora Ana. Não que eu esteja com pressa, tá? É porque como você estabelece 1 hora, então... Não, ok. Então, me parece que se não haver mais manifestações, nos resta encerrar. Eu só quero dar meu boa noite, me atrasei um pouco, estou voltando de Área Ribeirinha, e dar um abraço na minha amiga Aida. Conseguiu chegar, Luiz? Fiquei feliz. Eu cheguei, eu estou com oscilação aqui, mas agora eu cheguei em Porto Velho. Né? Parabéns pela aula, pelo que eu vi da aula. Parabéns. Como sempre. Obrigado, boa noite. Mais alguém? Não? Então, nos resta agradecer a presença de todos, em especial a participação e a brilhante apresentação da Aida, e tenho certeza que ela se disporá a contribuir em diferentes oportunidades para que a gente consiga, de forma mais adequada, qualificar a atenção primária aqui no nosso estado. Muito obrigada por tudo, obrigada pela presença, obrigada a todos pela presença. Esta aula vai estar disponível no canal do YouTube. Sérgio está levantando a mão para falar. Não. Então... Não, é só agradecer a aula. Parabéns, professor. Já, Sérgio, obrigada a você. Cida quiser fazer algum comentário final para encerrar. Bem, mais uma vez agradecer a oportunidade de falar sobre isso, né? E o interesse dos colegas. Eu tenho certeza que esses encontros aqui servem para isso. Eu vou tentar fazer essa busca aqui no PEC para ajudar os municípios, pelo menos os meus supervisionados, para a gente encontrar todas as pessoas que não estão, todos os adolescentes que não estão vacinados. Eu acho que a gente pode fazer isso e não se contentar com essa meta de 90, pelo que foi dito aqui, né, pelo colega que é da regulação. Eu acho que eu fiquei muito mais motivada para vacinar 100%, porque eu penso que essa dificuldade é difícil de ser superada, né? A gente convencer os médicos para fazer colposcopia não é um trabalho que a gente... Ultrassom a gente acha mais colegas com vontade de fazer do que colposcopia. Então, a gente vai ter que mesmo se esforçar para vacinar todo mundo. É isso aí. Então, boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigada e bom trabalho nesse próximo trimestre que começamos agora. Beleza, obrigada. Até mais. Boa noite. Boa noite.